Beleza, gente. Eu vou falar... O tema agora, então, é segurança. Eu vou falar 20 minutos. Não vai ser, dessa vez não vai ter prática, porque eu acho que é mais importante conceito, dar um geral de segurança, e aí depois eu dou aonde vocês vão treinar, porque hoje já tem uns lugares legais para treinar. Segurança é um tema bem mais chato que NFT, eu tô até sem graça aqui de falar de segurança depois do show do Jeff, mas vamos lá, é importante. Eu queria apresentar para vocês o Fábio Hildebrand, brasileiro também, não pôde estar aqui, vale a pena seguir ele. Ele foi auditor de segurança há muito tempo, e ele que me deu a inspiração de um texto que eu escrevi sobre segurança. E ele tem esse texto, que ele explica como que no RAI, que é um concorrente do DAI, uma outra stable, não concorrente, não gosto, como o Jeff falou, acho que são públicos diferentes, ele explica como que ele pensou na segurança do protocolo. É um texto muito legal, já fica aí a indicação. E eu vou usar a foto aqui, na verdade, para começar a minha palestra, né? Que é desse castelo com as camadas, né? Que eu acho que em cripto, a gente estava vindo com um conceito de que segurança era auditoria. É isso, segurança é auditoria. E não é. Na verdade, segurança ele é desde como você senta na cadeira para começar a codar, é o seu mindset, né? Essa palavra aí. Mas é a vibe de como que você vai programar. Eu vou programar para fazer um negócio rápido aqui? Não, isso já não tem a pegada de segurança. Mas, tirando o meu chapéu de desenvolvedor, colocando o chapéu de empreendedor também, tipo, não dá para você também falar assim, eu vou fazer fuzzy testing desde o começo, vou fazer no meu hackathon, vou fazer fuzzy test. Não faz sentido, é muito caro. Então também a gente aprendeu na raça isso lá na Pods, a gente passou por 3 auditorias em 1 ano e pouco, é muito caro. Para vocês terem noção, assim, uma auditoria de código de smart contract, quase todos os contratos famosos têm auditoria. A auditoria ela começa em $15 mil. Então, para você auditar um contrato de 5 contratos ali, isso, você vai pagar, já vai lá para casa quase dos 100 mil reais. Então, é um negócio, assim, caríssimo. Então, como que uma startup vai ter dinheiro? Eu sou um projeto de hackathon, como que eu vou ter dinheiro para fazer isso, né? O bom é que tem um Launchpad aqui rodando. Não, mas brincadeira, dá para ter outras técnicas. Você não precisa confiar totalmente a segurança do projeto numa auditoria. Então, o que são essas camadas, né? Eu gosto de fazer uma analogia, que eu jogava jogo, né? Eu jogava Age of Empires quando eu era menor. E para mim, a segurança ela é como se fosse montar um exército do Age. Porque você não vai ali, você não vai para a guerra e você só vai com um canhão, que seria a auditoria. Você precisa montar algumas defesas. E aí o que são essas defesas? Eu vou apresentar rapidamente para vocês o que vocês têm que pensar quando vocês forem criar seus smart contracts e vocês forem amadurecer um pouco a ideia. Essa aula aqui ela é um pouco mais intermediário já, assim, não é um negócio que, eu ainda estou aprendendo a deployar, tal, você já está me falando de segurança. Por que eu estou falando de segurança? É aquilo que eu comentei ontem para vocês, que quando você estava em Web 2, o lema do Facebook era build fast and break things, né? Você faz o jeito mais rápido possível para você ter um produto prático para você levar para o mercado. Só que se você fizer isso no smart contract, provavelmente você vai ser hackeado e aí você vai perder toda a sua credibilidade no mercado, além do dinheiro dos seus clientes. Então, como eu falei ontem, isso é legal bater na tecla, que o Fábio falava isso para mim quando eu comecei, que criar smart contracts é mais parecido com criar um hardware do que criar software. Então, para quem é programador e está vindo de Web 2, que faz back-end, front-end, você tem que ter um outro jeito de olhar para o código. E isso demora um pouco para você desenvolver essa malícia. Como eu falei ontem, você tem que colocar mais esforço antes. Eu trabalhei em startup que a gente no front-end passou 2 anos sem fazer um teste unitário. Não tinha teste na aplicação. E é normal, no front-end para quê? Se quebrar, a gente vai lá, sobe o botão, conserta. Mas no smart contract não dá para ter essa mentalidade.
Então, é a arte de achar um meio do caminho entre você não demorar demais para lançar o seu produto, porque você fica noiado em segurança, mas também não é para ir com a mentalidade de Web 2, porque não vai funcionar. Por quê? Na Web 2, primeira coisa, né? Você consegue puxar tá em inglês, desculpa que está em inglês essa apresentação, porque não deu tempo de traduzir, eu fiz num outro, não fiz no PowerPoint normal, e aí estava difícil de traduzir. Mas eu vou falando aqui em português. Na Web 2 você não consegue puxar a tomada, porque no máximo, se tiver um problema grande lá no seu software, você fala assim, tira a máquina da AWS, vamos, para o sistema, bloqueia o login. Aqui, como a gente já falou algumas vezes, é imutável. Pelo menos se você não fazer os contratos upgradeáveis, que é uma outra história. Não tem, já foi. Uma vez que está lá, já estão usando o seu sistema, você já não tem esse controle. Na Web 2, você tem esse conceito do Continuous Deployment, né? Para quem é novo em programação, Continuous Deployment, tipo, você não... Eu lembro de ter visto um dado que o Facebook, ele é deployado... Facebook eu já estou falando coisa de velho aqui, né? Pega, sei lá, o Airbnb ou alguma Web 2 mais recente. Eles eram deployados assim, centenas de vezes por dia. Ou, no máximo, nas dezenas, mas é por dia. É um release que está acontecendo por dia. Por quê? Mudou uma feature, mudou algum código que você nem, às vezes não é na interface, você nem está vendo. O WhatsApp Web, quantas vezes a gente entra lá, ele já mostra o pop-up, você tem que dar um refresh na tela. Está rolando um deployment ali por trás. Na Web 3, repara, você não tem Uniswap V1.2.3, é Uniswap, para quem conhece, né? É Uniswap V1, passa um ano Uniswap V2, você tem o AVE V1, passa um ano V2, que é muito mais parecido com um celular. Você tem lá o Samsung Galaxy não sei o quê, passa um ano, é o Galaxy 22, é o Galaxy 23, porque demora esse tempo de você fazer todo esse processo de segurança. E aqui, né, a gente consegue consertar o erro em produção, na Web 3 você não tem isso. Então a mensagem grande dessa palestra, que é o que eu falei ontem, pensa nisso. Não é mentalidade de Web 2 totalmente, não é um back-end, um front-end simples. Smart Contract tem que mudar um pouco essa forma de pensar. Para quando você está no full stack, é um pouco difícil isso, porque aí você começa a ficar chato. Você está naquela mentalidade de, ai meu Deus, eu tenho que fazer um teste unitário aqui no Solidity, você volta para o front-end, agora eu posso fazer qualquer coisa. Aí você volta, ai meu Deus. Então para quem é full stack, tem essa dificuldade de ficar navegando nesses dois mundos. Então eu vou falar rapidamente aqui dessas camadas, né? O que dá para fazer de segurança que não precise da auditoria antes de precisar chegar nos canhões, né? Aqui tem uma lista. Eu fiz um checklist aqui do que vocês podem fazer antes da auditoria, né? Então vocês vão lá para o Hackathon semana que vem, vocês fazem um código legal, falam, putz, quero levar essa ideia para frente, ou nem que seja empreender, quero ser contratado, quero virar Solidity Developer e eu vou para o mercado, vão te cobrar isso. Vão te cobrar. Tipo, ferramental, tem que saber ferramental. Tem que saber remix, tem que saber hard hat, quer saber um terceiro? Ferramental tem que saber. É o básico ali. Eu sei mexer nas ferramentas. Outra coisa que vão te cobrar, segurança. Se você quer virar um Solidity Dev, segurança é uma das verticais que você precisa aprender. Tem uma parte também de performance. Né? Na blockchain faz muita diferença você saber, putz, como que eu salvo gas, tal, mas na minha visão é mais importante saber o ferramental e saber segurança, e a otimização de gas já é um nice to have, né? Um bom de se ter. Essa aqui é uma listinha de alguns tópicos que seria legal vocês terem em mente para fortalecer aí a jornada de um Solidity Developer. Então, teste unitário básico. No Hard Hat você consegue fazer teste unitário ali em JavaScript. Quer usar o Foundry ou DevTools, você já faz o teste unitário em Solidity. Code Coverage, para esses termos vou explicando um a um aqui. Code Coverage é você fazer mensurar quantos testes tem no seu sistema. Todas as possibilidades, né? Por exemplo, se eu tenho um if-else num sistema, eu já tenho duas possibilidades. Será que eu testei o if e testei o else? O Code Coverage ele é uma ferramenta
que ele vai lá e varre todas as possibilidades do seu smart contract e te fala, tem vários trechos dessa árvore que você não testou ainda. Você testou um if aqui, mas faltou aquele else. E às vezes naquele else tinha um problema. Se você cria um teste unitário para aquele, a gente passou por isso. Às vezes deixou passar ali um trecho, você tem um if else que vai para um if else, vai para um if else, você não testou o quarto ramo ali, era ali que tinha um erro e ali que seu contrato pode ser exploitado. Teste de integração. Qual que é a diferença do teste unitário para o teste de integração? O teste unitário, você muitas vezes está testando a função. Função de depósito, função de retirada. Você faz um teste só para aquela situação ali. O teste de integração, você já começa e você moca, né? O termo é mocar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um teste de depósito que, na função do teste de depósito, eu passo pelo contrato da Uniswap e depois eu volto para o meu contrato, eu não vou testar, não vou ver se o Uniswap vai funcionar como deveria. Eu moco. O que é mocar? Eu finjo uma resposta aqui, tá? Então na minha função de depósito eu estou testando o depósito, aí passo por um fingimento e volto para a função de depósito. No teste de integração, não. Aí você vai testar, cara, deixa eu ver se realmente o meu contrato, com o contrato do Uniswap, está funcionando. É um segundo nível. Beleza. Documentação. Cara, documentação é desde você comentar o seu código. Eu ouvi, e alguém de vocês no primeiro dia eu ouvi falando de NetSpec ali, falou, você fez NetSpec? Algum aí. Então, o que é o NetSpec? Ele tem um formato no Solidity de você documentar que dá erro até no compilador. Então, se você não fez uma documentação correta, o compilador vai te avisar e falar, opa, essa documentação aqui tem alguma coisa faltando. Então, a documentação vai desde documentar o seu código até documentar o que o seu sistema faz. Isso é importante, para você estar preparado tanto para a auditoria quanto para o cliente final. Você tem que ter isso em mente. Você criar um diagrama ali de estado do seu contrato, essas são as possibilidades. É você criar um texto mesmo que explica de uma forma um pouco mais high level. Documentar algo para alguém é você passar uma mensagem que você não vai direto no detalhe ali, né? Você não vai, por exemplo, no Uniswap, né? Você não vai falar assim, dar liquidez é tal. Não, a gente, para falar de Uniswap, a gente começou, DeFi é isso, a Sol falou, tinha os order books centralizados, aqui tem uma opção, e liquidez. Então você vai fazendo um caminho, não é você já ir lá direto, meu código faz isso. Não, você dá um contexto. Peer review é muito importante. Peer review é você passar no seu time, né? Lá na Pods a gente tem até uma, que não é nosso, a gente pega de outros projetos. O que os projetos mais profissionais fazem? Quem escreve o código não testa. Eu escrevi a função de depósito do Smart Contract e o Gui escreve o teste da função de depósito. Isso é bem comum nos times de Solidity mais profissionais. Nem sempre dá, mas a gente tenta. Quem testa não é a pessoa que cria. Isso é legal pro Hackathon, se vocês quiserem. Estão num time com bastante gente, tem gente que quer colocar a mão... tem duas pessoas que querem colocar a mão na massa em Solidity, mas nem tem espaço no contrato para duas pessoas fazerem então divide aí, um faz o teste, você já aprende o teste, testa o teste, o outro faz o código. Legal. Essas aqui eu vou comentar só para vocês terem no repertório, mais avançado, mais para frente aí, eu lembro que ele comentou. Análise estática, eu vou mostrar uma ferramenta, ela tem no banco de dados dela, digamos assim, várias vulnerabilidades já conhecidas de Smart Contract. Ela passa lá seu código, vai lendo e ele vai buscando se no seu Smart Contract atual tem alguma vulnerabilidade que já foi conhecida. Reentrância, tem vários famosos, né, bugs famosos. E ele faz essa análise para você. Eu vou indicar uma ferramenta gratuita bem recente, então é um negócio bem, cara, quem usar aí tá usando a ponta da tecnologia, que isso aqui não tinha. Essas duas aqui ainda é muito obscuro, é bem difícil de fazer, não tem um negócio fácil, que nem o Remix, que nem o Hard Hat. Mas aqui já está começando a estão começando a entrar uns produtos no mercado que faz isso aqui de forma mais fácil, a análise estática. E fuzzy testing, tem ainda teria um outro aqui que chama análise formal, eu vou comentar. Fuzzy test é o seguinte, às vezes se escrever um teste unitário, você escreve um teste para uma situação.
Por exemplo, vou escrever um teste de depósito. O Rob depositou 10, então tem que aparecer no smart contract 10. Eu não faço para todas as possibilidades, eu só faço para uma, 10. Às vezes eu faço para os extremos. 10, número negativo, número muito grande. Eu crio 3 cenários de teste para tentar varrer ali. Mas eu não crio várias. O fuzzy testing, esse fuzzy, você programa o teste. Você ir para um outro nível assim. Beleza, vou depositar 10? Cara, você vai depositar todos os números inteiros. Aí você vai lá, ele fica um dia rodando, ele vai ficar rodando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e testar as possibilidades para ver se alguma coisa quebra ali no meio. Ele tem uns fuzziers, né, que a gente fala, que eles são até inteligentes. Se eles veem, por exemplo, ele está testando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele testou um número primo, 13, aí ele deu alguma coisa diferente no código. Aí ele para de testar todo o resto, ele vai para o 13 e ele começa a testar 13 com combinações. Então, as ferramentas de fuzzy, elas são muito boas. Tem duas no mercado, geralmente elas são criadas pelas próprias auditorias. A Trail of Bits, que é uma auditoria famosa, ela é criadora de um fuzzier bem famoso aí. Beleza. Então essa é a lista de coisas que vocês podem estudar para complementar sua formação de desenvolvedor de Solidity e, caso vocês tenham um projeto que queiram levar para frente do Hackathon, tenham em mente que isso aí é um guideline aí do que fazer. Cada uma, vou passar bem rápido porque não é o ponto, mas cada uma tem um nível de dificuldade e um tempo, né? Por exemplo, fazer teste de integração é bem mais difícil do que fazer um teste unitário. Então você faz menos, você faz mais para depois, você não precisa fazer desde o começo. Só para vocês terem uma noção, então cada um, é também legal que cada um pega um tipo de erro diferente, né? Então, isso são as camadas. O teste unitário é o guerreiro ali da frente. Ele é o cara que você joga de monte, é fácil, rápido de fazer, é barato. Então, eu considero ele ali a linha de frente. Rápido e barato tem que fazer, gente. Teste unitário, se quer entrar, se você veio da Web 2 e não gosta de fazer teste, muda a mentalidade. Se quer entrar nesse mercado, para ser blockchain developer e solid developer, tem que começar a gostar de fazer teste, não tem jeito. Teste de integração já é um pouco mais cavalaria, já é um pouco mais complexo, um pouco mais caro de fazer. Você não faz tanto, você deixa para depois. O coverage, para mim, é a ferramenta que mensura a quantidade de testes que você tem no sistema. Para mim, ele não é um tipo de soldado, ele é mais a casa de máquinas lá que melhora os seus soldados. É um negócio que, no meu dia a dia, a gente cria o teste junto com a ferramenta que já vai mensurando. Então aí você já vai assim, você criou um smart contract, roda a ferramenta de teste, ele já vai te mostrar todos os if else que você tem que testar. E aí em cima da ferramenta você já vai montando os seus testes com base na ferramenta. Eu até mostro aqui rapidamente, o Hard Hat também tem um plugin, assim como o do Etherscan que eu mostrei hoje cedo, ele tem um plugin para coverage. Você dá mesma coisa, npm install, plugin, adiciona ele numa linha, roda a npm Hard Hat Coverage e ele já vai criar um HTML bonitinho para você, olhando seus smart contracts, vendo todas as possibilidades de teste do caminho. Vale a pena vocês experimentarem. Complementando, se você quiser ainda deixar público, você fala, putz, quero deixar ainda público a minha lista de coverage, quer impressionar o recrutador e falar, caramba, ó, você sabe as provinhas de programação que você vai fazer para entrar numa empresa? Fala, cara, quero impressionar o cara, você faz o smart contract, faz o teste dele, roda o coverage para mostrar para o cara que você sabe que tem mensurar a quantidade de teste, e ainda bota o upload no coveralls, que o cara fala, caramba, esse cara entende de segurança um pouco. Ferramenta legal, gratuita se o repositório no GitHub é público. E aí, enfim, isso aqui é uma dica só para você ainda quiser deixar de forma automática no GitHub, toda vez que você muda o contrato, ele já roda o teste, roda o coverage e posta o resultado, tem um GitHub Actions aí para o teste também.
Documentação para mim é igual os padres na época do Age lá, que ela serve mais, de novo, como enabler, ele não é um soldado, ele é para você melhorar a comunicação ali de todo mundo. É para o que a gente chama de DX, né? Em cripto, em blockchain, a gente fala de UX. Em cripto tem muito DX, porque quem são os clientes do Uniswap? Tem as pessoas que usam a interface do Uniswap, mas grandes dos clientes do Uniswap vão ser a gente, desenvolvedores. E o DX é o Developer Experience, tem que pensar nisso. A Chainlink, para mim, cara, ela sabe o que é isso. É muito fácil implementar, eles estão o tempo todo pensando nesse DX, né? E se você está criando smart contract, você às vezes não está só para o cliente final, porque, pô, esse smart contract faz não sei o que e tal. Você está ali com o dev do outro lado, e a documentação ajuda nisso também. O fuzzy testing, para mim, são as torres, as paredes, porque eles vão cobrir toda a superfície, né? Como eu falei. Você vai testar todas as possibilidades para os testes. Aqui eu dou umas dicas de auditoria, mas não é para vocês agora. Eu quero falar disso aqui. O que é risco? Em segurança, né? A gente fala muito de segurança. Risco, ela é uma equação de probabilidade do evento acontecer e do impacto que aquilo tem, que pode te causar problema. Por exemplo, qual que é a probabilidade de um site ficar fora do ar? Pode ser muito alta, dependendo se você tem que nem um servidor que não aguenta muito request, mas o impacto é baixo, porque não é que você está perdendo dinheiro da conta dos seus clientes. Você vai ficar ali fora do ar, você aperta um botão, voltou. Então é um evento de probabilidade alta com impacto baixo. Em cripto, geralmente o impacto é alto. E aí a gente tenta trabalhar aqui o máximo de reduzir a probabilidade. Sempre tem. Você tem contratos aí de 2 anos que nunca tinha dado um bug e de repente, pum, tem um bug. Então, o que a gente faz às vezes? Em vez de você focar em reduzir a probabilidade do evento, com teste, com tudo que eu estou falando aqui, tem também uma alternativa, que aí entra, fiz um projeto de hackathon, e eu não tenho dinheiro para pagar, não levantei dinheiro, não tenho capital para pagar essa auditoria que eu estou falando, 100 mil reais, estou maluco. Então, foca aqui. Então vamos reduzir o impacto. Como que você reduz o impacto em cripto? Coloca uma função de travar. Eu tento depositar 10 Ether, se eu tentar depositar 11, o contrato reverte. É cap, né, que a gente fala. O OpenZeppelin tem um módulo de cap. A gente chama isso de guarded launch. O que é outra coisa que você pode fazer? Eu sei que é descentralizado e a gente está todo mundo indo nesse caminho. Mas eu acredito pessoalmente no caminho para a descentralização. Coloca uma função de emergency stop no seu contrato, no seu smart contract. Que uma multisig assina. Precisa de 5 pessoas. Se dá um problemão, você consegue travar o sistema ali. Contratos famosos têm essa função de trava de emergência com uma multisig, ou às vezes até com a governança. O MakerDAO, por exemplo, se não me engano, os donos do MKR conseguem voltar e aí o sistema para. Enfim, mas essa ideia deles de emergency stop, de cap, é aqui, para tentar reduzir o impacto, em vez de você tentar reduzir a probabilidade do evento com todas as camadas de segurança. Então, também tenho isso em mente aí. Formas de reduzir. Isso tem perguntas, tá? Eu lembro que, antes da Pods, uma entrevista de emprego que eu fiz de blockchain developer, o entrevistador me perguntou assim, como que você protege, o que você faz para proteger smart contract? Você não vai falar só teste? Eu faço teste. Pode até falar, mas a resposta que o cara vai querer, a resposta mais completa, falar, cara, segurança depende do tamanho do seu contrato. Se é um protocolo que você tem 5 anos, você tem 1 bilhão em valor locado, é um outro tipo de segurança. Em que momento da empresa você está? Então, você já começa a misturar tech com entender um pouco de tech business aqui, né? Tá, beleza. Dado o seu tamanho, risco é uma função de probabilidade de evento e impacto. O que a gente pode mexer aqui? A gente pode reduzir impacto, a gente pode reduzir a probabilidade de evento. Para reduzir a probabilidade de evento,
tem teste unitário, tem coverage, tem... E aí você vai falando do seu arsenal de coisas de segurança que você já sabe que tem ali. Então, dicas aí de como... Se um dia estiverem fazendo uma entrevista de emprego de blockchain developer e de perguntarem de segurança, não é só teste, não é eu tomo cuidado, eu presto atenção. É todo esse arsenal de coisas aí que você pode falar de risco. Beleza. E aí, para finalizar, eu queria mostrar aonde vocês vão treinar. Se vocês querem melhorar a sua skill de segurança, a Open Zeppelin, nem sei quem exatamente lá criou, essas provinhas. O The Eternaut aqui. Eu não tenho, como é só teórico, eu não tenho um Padlet só, mas depois eu coloquei algum. Ele tem 23, acho. 25. Eles atualizam de vez em quando. Eles têm 25 provas de segurança de smart contract, que é muito bom para aprender. Que ele vai explicar a reentrância. O Gui, acho que comentou ontem, cara, tem coisas que é assim, eu gravo estado antes ou faço transfer depois. Faz diferença isso, a ordem, né? Você pode cair numa reentrância. Enfim, todos os mais famosos, aqui ele vai te falando passo a passo para você testar e aprender e melhorar a sua skill de segurança. Mais pra frente, né? Isso não é muito para hackathon, mas é se vocês quiserem aprofundar seus estudos em blockchain Solidity. Então, o Eternaut fica aí. A dica, acho que no repositório do GitHub eles têm as respostas também. Tem também o canal do Discord deles que a gente pode sempre perguntar. O link desse Eternaut está lá no pad? Acabei de colocar no final do pad 5. Obrigado. Então, beleza. E a última coisa, também é legal, uma outra forma de aprender e de testar, que é a análise estática que eu comentei com vocês. Essa ferramenta é super nova, eu acho que ela tem 3 meses. Ela chama Solidity Scan. E o que ela faz? Ela tem um trial gratuito. Eu vou até conversar, eu conheço, o cara é bem legal. O cara que criou isso daqui, ele é um indiano, que ele ganhou bug bounty de tudo, assim, Google, Facebook, já achou hack em todos os projetos, aí ele resolveu criar isso daqui. É muito legal. Eu vou até comentar para ele de ter tipo um freemium aí para o pessoal, né? Se você tem uma empresa se você é um desenvolvedor, estudante, deveria ser de graça total. Mas por enquanto ele tem um trial. Você pode rodar, não sei, 3 smart contracts, aí você cria uma nova conta, aí você fica criando um e-mail novo lá, sei lá. Mas vai criando e-mail novo e você vai fazendo. Ele faz um scan, como eu tinha comentado com vocês. Eu tenho no meu GitHub, depois eu nem passei para vocês, depois no meu GitHub tem lá um curso também de flash loans. Enfim, vale a pena vocês seguirem pessoas que vão, que nem o Fábio Hildebrand, que eu falei que é um brasileiro que fala de segurança, esse é um cara bom para seguir. Aqui é bem fácil, você faz a conta, você adiciona um projeto. Para adicionar o projeto, por enquanto, você não consegue fazer o upload. Você tem que pôr no Git, pôr público e jogar o link dele aqui. E aí ele vai rodar uma análise estática e ele já vai te falar... Deixa eu fechar aqui. Isso aqui para estudar, ele vai respondendo um monte de pergunta. Por exemplo, a pergunta de, posso deixar o pragma com o chapeuzinho? Que foi a pergunta do dia de ontem. Aqui ele já fala, não pode. E ele te explica por quê. Ou ele te fala primeiro qual que é o nível qual que é o problema. Não deixar o pragma travado é crítico? Não é um problemão. Mas é um probleminha, que é um problema low. E ele dá aqui a descrição de por quê, qual que é o problema que você pode ter tendo o pragma não preso, não fixo. Então você lê aqui, então isso aqui é uma boa forma de estudo. Formas alternativas de aprender, né? Que não seja curso e vídeo no YouTube e blog post. Isso aqui é uma forma legal de aprender. Fez um smart contract lá no hackathon?
vamos jogar aqui no Solidity Scan só para ver se tem vulnerabilidade, aí eu já pego pelo menos as críticas. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é engraçado, eu joguei um contrato aqui que ele tem um transfer de Ether, ele tem um deposit de Ether, mas eu não fiz em nenhum lugar do contrato eu fiz uma função de withdraw. E aí eu joguei aqui, depois eu pus aqui, aí ele pegou, espata com bug. E ele fala, opa, eu vi uma função payable, então ela aceita Ether, mas eu não achei nenhuma função de transfer, call value, que joga Ether para fora do contrato. Então ele já te mostra, opa, isso aqui parece crítico. Aqui eu já tinha consertado, eu tinha tirado isso, tinha dado erro, porque aqui na verdade tem. Mas, enfim, é um exemplo de forma de aprender. Então você joga o contrato lá, ele vai te falar as vulnerabilidades, e aí você vai aprendendo com os erros, né? Então essa é uma outra ferramenta que eu queria falar. Então, treinar problemas de segurança, Eternaut. Eu acho que esse é o melhor que eu vi até agora. Quem fizer ele inteiro, quiser um negócio ainda mais avançado, manda mensagem para mim. Tem um negócio ainda das auditorias, lá, desafio de segurança e tal, que eu mando. E Solidity Scan, fica aí uma ferramenta legal para vocês. Joga o contrato, fez um contrato, joga lá, vê se tem vulnerabilidade. Não entendeu a vulnerabilidade, pergunta pra gente. E era isso. Eu acho que era isso que eu queria dar de uma metralhadora de informação de segurança para vocês.